Olá, está começando mais um Não Dá Para Falar com Você, um podcast aqui do Eu Quero Crio, onde a gente junta os especialistas do nosso hub para falar de assuntos que movimentam a gente, nós, pessoas diferentes, inconformadas, que querem mais da vida, uma vida mais satisfeita, mais autônoma, e de falar sobre assuntos que nos ajudam a chegar numa vida mais desse jeitão aí. E espero que ajude você também, ou que pelo menos dê umas boas risadas da gente. Tudo bem, gente? Olá, Paula, tudo bom? Tudo bem. Bom que você veio. Eu pensei em não vir. Paula, nossa especialista em autoconhecimento, imagem pessoal. Tudo bom, Wesley? Tudo jóia. Bom que você veio também. Wesley, nosso psicanalista, especialista em neurociência afetiva, e eu, Bruno, especialista em carreiras. Bom, bora para o tema de hoje? Bora. O tema do nosso bate-papo de hoje é: tem jeito certo para dar certo? Por que esse tema veio para as nossas cacholas? Porque a gente já teve alguns episódios desse podcast e eu, como um bom engenheiro, fui conversar com a nossa audiência, viu? Temos audiência. A gente falou com todas as 100% das duas pessoas, tô ligado, que ouvem a gente, para saber como é que estava indo o podcast, o que a gente poderia fazer para ficar mais legal para quem está ouvindo a gente. Então a gente fez aquela velha pesquisinha, que é o que bom, que pena e que tal. Então vou compartilhar com vocês, pra vocês terem uma ideia aqui do que veio, saber de vocês também o que vocês acham, enfim, que a gente já pode começar. Lembrando que nesse episódio aqui a gente já trouxe coisas para ficar melhor, tá bom? Se vocês não perceberem, a gente vai falar, deixar muito claro. Então bora lá. O que o pessoal levantou como que bom? A Paula e os seus comentários. Aê, bom, parabéns pra você. Quando vocês brincam com o Wesley, muito bom também. Que eu entendi, né? Brincar, a galera foi afênica, quando dá uma zoada no Wesley, né? Tem os ditados populares do Wesley também, então contamos com você hoje. Não nos decepcione. Atualizados. Isso, por favor. E o pessoal gostou dos temas também. No Que Pena, parece que o áudio não estava tão bom nesses primeiros episódios. A gente está sabendo e a gente está se organizando nesse sentido, esse sentido técnico. E acho que a partir de hoje ele já vai estar melhor, tá bom? Obrigado, viu? E falaram também que acharam que os temas estavam menos profundos. Veja, acho que foi comparado ao podcast que tinha antes. Porque o Não Dá Para Falar com Você é novo, começou agora. Então, comparado com o podcast anterior, não sei se é menos profundo, mas o anterior era mais sério, né? Era mais conceitual. A dinâmica é outra. É que o anterior, se é que é por isso, o anterior ele era conceitual, né? Se discutia tema com base em conceito. E esse aqui o nome já diz aqui veio, que Não Dá Para Falar com Você. Ele é um bate-papo, ele é uma conversa entre terapeutas que vão trazer temas talvez cabeçudos, mas é só um papo. Com outra roupagem, né? Uhum. Que eu confesso, veja, talvez eu esteja menos profundo mesmo. Não, mas eu gosto do estilo bate-papo, porque pra mim me pega de surpresa. Quando o assunto estava mais serião, assim, mais empacotado, eu já sei que ele é mais com essa cara, com essa conceitual, sério, eu já estou meio resguardado e preparado para vir. Se vem uma pancada, eu já estou ali organizado e bate de uma maneira diferente. Quando é uma coisa meio solta, é um tapa que vem do nada e tipo dá aquela desconcertada, assim, você fala, nossa, essa aqui pegou, hein? E eu não estava preparado, não. Veja, não sei se vai funcionar, mas essa é a estratégia, hein? Obrigado. Mas é isso. Então, sigamos aí e procurando manter a mesma qualidade, as profundezas e aquela provocação que a gente gosta sempre de trazer, inclusive através de ditados populares que estão equivocados, mas que são muito bons, porque a gente gosta de inovar nesse sentido também. Alguns até melhores do que... Muito melhores, eu sempre acho. Por isso que eu fico nessa expectativa, porque me traz uma outra, amplia mesmo. O olhar, o insight, o olhar para a vida. Traz outra camada, é um atravessamento. Um atravessamento. Muda a minha relação com as coisas que me atravessam. Exatamente. Com esse estar na vida. Tem coisas boas de falar, né? Atravessamento, usar verbos para explicar coisas que teriam qualidade, né? O estar na vida. É sobre isso. É sobre isso. Gosto também. Eu gosto e é nesse lugar. Isso também... puxado, hein? Coisas que
Não dizem absolutamente nada, né? Fala, não dizem nada. São apenas ganchos do tipo, nossa, eu também falo assim para gerar uma certa identificação. Então a gente já jogou tudo agora, na sequência, que é, se você gosta, talvez não seja muito bem aqui no seu lugar. Não é. E aí, tem, seguindo aqui, falamos do que bom, do que pena e tem o que tal. Que eu confesso que eu acho que o que tal é um que pena disfarçado. Se a pessoa não falar que o que pena, ela fala, que pena, não tem nada que pena. Mas eu acho... É a pessoa que reclama e dá uma sugestão. E dá uma sugestão, é. Então, no que tal tem... Acho que vocês podiam ter uma mesa. Aí, temos mesa agora, parabéns. Quadros, que não são quadros. Quadros já tinha. Não são quadros da parede, são ter quadros no meio da conversa, do podcast aqui, para ficar aquela dinâmica programa do Gugu, né? Ter mais episódios. Bom, então, essa é a nossa proposta, estamos aqui para isso. Explicar mais de vocês, a introdução que eu coloquei lá, para explicar cada um é especialista e tal. E eu coloquei um que tal, que é trazer umas vinhetas. Agora que tem quadros, eu acho que tem que ter musiquinhas para ter o gancho. É uma coisa que você quer temos uma trazer. seleção, aí foi minha, e eu trouxe uma seleção de respeito. Única, bem diferenciada, tá bom? Exótica. Vamos ver. Tá. Não é questão de gostar, de ser... É isso que será. Isso Ponto. que será. Estamos aqui para isso. Por quê? Porque eu quero. Porque eu quero. Isso. Por quê? Porque o podcast é meu. O podcast Entendi. É nosso. E aí, eu achei que as músicas eram boas, vou trazer para vocês, inclusive. E aí vocês dizem se gostou, não gostou, tal, e que a gente, independente disso, talvez a gente mantenha, tá bom? Porque eu decidi. Entendi, tá bom. E aí, bora lá então. Empoderamento masculino. Exatamente. Empoderamento hétero. Exatamente. Tem jeito certo pra dar certo? Tem, quando o hétero tá falando, sabe? Esse é o primeiro ponto, vamos começar. Maravilhoso. Tem assim com um hétero de estimação para validar. Isso. O podcast Red Pill, ele deve saber. Aumenta muito a chance de dar certo. Eu tenho um hétero branco. Eu quero ser uma esposa troféu. Se vamos por esse caminho... Aqui já vamos começar a pagar minha conta. Tem boa parte do caminho andado aqui pra tá bom, viu? E aí eu acho que dessa maneira a gente já podia começar com o primeiro quadro. O primeiro quadro se chama... Surpresa pra nós aqui, a gente não tem a menor ideia, tá, gente? Só pra avisar. O primeiro quadro se chama Quem Mandou Eu Perguntar? Porque sempre tem um tema que a galera acha que, queria falar sobre tal coisa. E aí quando você dá o conceito, dá um balde de água fria. A pessoa se arrepende, assim, se arrepende do tipo, quem mandou perguntar essa coisa? Que eu só queria saber, aí você vem falando a real, não gosto. Quem mandou perguntar... Eu queria uma habilidade, você vem e você vem... E responde de verdade. Responde de verdade. Chato, então puxado. Então, eu já até sei quem vai ser. Por esse momento puxado... Quem mandou eu perguntar? Eu sou cantor, vocês sabem também, né? Então eu vou trazer muitas das minhas facetas para esse programa. São muitos talentos. São muitos talentos. Multifacetado. O hétero tá hétero hoje. Tá. Né? Hoje ele tá heterão. Ele tá mais que o top. Tem uma palavra pra cima de top? Sem noção, né? Tá uma explosão de hétero hoje aqui. Eu tô me apoderando dessa minha faceta hétero. Aí eu queria trazer pra vocês o que é dar certo? Não dar errado. Eu gosto que a gente começa bem. Bom, olhando o atravessamento da vida... A partir desse lugar... Por essa ótica... trazendo essa lente... Bom, eu tenho uma certa dificuldade com isso, o que é dar certo, sabe? Eu tenho dificuldade com essa resposta, porque eu acho que é uma pergunta que ela não tem nem razão de existir. Entende? Mas o que é dar certo? Do que você está falando? Entende? De que lado está vindo? Em que sentido você quer saber? Porque se sobrevivência, se você tá vivo, não importa como, tá dando certo. Dando certo. O dar certo é ficar
rico, o dar certo é tá fazendo ginástica, o dar certo é Terapia em dia. terapia em dia, nossa, me assusta, essa frase me assusta. É terapia em dia, é ter um namorado, uma namorada, não sei, ter um pet, é não deixar o filho morrer, não sei o que é dar certo. Depende do que você entende. Então, eu tenho muita dificuldade com uma resposta para isso, porque na minha ótica é uma pergunta que ela é inócua. Mas vamos perguntar para o técnico especialista em muitas coisas que ele é mesmo. Não tem, né, uma resposta fechada, é complexa, mas gostaria de trazer 2 olhares do dar certo. O primeiro... Por que eu perguntei? Você está nesse momento agora, um dia que perguntar. Pandemia. Primeiro é o aspecto financeiro, porque como a gente vive numa sociedade capitalista, neoliberal, tem um dar certo desse neoliberalismo, que é você ter capacidade de consumir, né? De pagar a produção aí dos bens. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais você deu certo. Mais você deu certo. Quanto mais você trabalha como um louco e não tem vida social para sofrer, mais você deu certo. Que é isso, né? A partir do momento que você tem vida social, você sofre. Ponto. Porque viver implica o meu desejo trombar com o desejo do outro e dialogar é um saco, ninguém gosta de dialogar. Ninguém gosta de estar nesse lugar do diálogo. O segundo aspecto do dar certo tem aí uma perspectiva mais analítica, tem isso que a gente acredita e elabora do nosso eu ideal, daquilo que eu acredito que eu deveria, como eu deveria estar. Então, quando eu tinha 10 anos, eu tinha um eu ideal com 15. Nossa, vou chegar com 15, hein? Vou tá grande. Chega com 15, nossa, tem o eu ideal do 18. E esse eu ideal sempre está em busca de, nunca está satisfeito. A cenoura que nunca chega. Eu entendo que o que é dar certo provavelmente vai ser diferente para cada pessoa. Mas, enquanto mundo, se fosse um olhar mais geralzão assim, tem alguma coisa que as pessoas e que a gente conhece cobra da gente que eles consideram como dar certo, não é? Tem algum que está mais um padrãozão, como esse do quanto mais grana você tem, a princípio, quer dizer que você deu mais certo. Tem mais algum outro que as pessoas consideram? Estou pensando no senso comunzão, sabe? E que talvez a gente acredite que busque mas isso vai depender da bolha, né? Isso vai depender muito da bolha do dar certo. Então, da bolha onde eu vim, por exemplo, eu dei muito errado. Eu acho que tem uma coisa social esperada, meio que para todo mundo e por todo mundo, que é essa coisa do em determinada idade estudar, arrumar um trabalho, pagar suas contas, casar, ter filho. Acho que ainda assim, geração Z que me dê licença, mas eu acho que ainda assim ter uma casa, ou se não ter condições de tê-la e de mantê-la, ter um carro, e se não ter o carro, mas ter a condição de usufruir de uma condução que não seja pública, né? Acho que é isso o esperado. Eu acho que é esse o dar certo. Eu acho que esse dar certo cabe para todas as bolhas. O que muda é essa proporção, né? Acho que esse sonho é dado, é para você sonhar isso. E eu acho que a gente dá errado, como o Wesley falou, da minha bolha eu dei muito errado. A gente dá errado não quando a gente não faz isso, mas quando a gente não sonha isso. Você já deu errado se você não sonha isso, já tá errado. Se lá adolescente você não sonha em ser mãe, tá? Eu, uma mulher aqui de 45 anos, eu já tava dando errado ali, entende? Mas voltando à tua pergunta inicial, se tem jeito certo para dar certo? Não tem jeito certo. Se não tem nem o que é o certo exatamente, vai depender de você, vai depender da bolha, vai depender desse social, e você pode sim querer outra coisa. Se não tem nenhum jeito certo para ser o que é certo, imagina para fazer este certo acontecer. Já me pegou aqui, né? Porque eu estava muito curioso de achar um caminho para dar certo.
Confesso que me entristeci. Rivotril resolve. E já que você puxou esse gancho, você acha que deu certo? Não. Na sua visão? Não, pra mim eu odeio. Mas ele poderia achar que deu errado mesmo. Poderia. Sim, poderia. Mas é que ele fundiu de uma maneira muito engraçada. Tá, pra você deu certo. E pra quem você deu errado, então? Pra bolha de onde eu vim, né? Por quê? Não ser CLT, não tá casado, não ter... Tá com 30 anos e não ter a sua casa. E aí tem, né? Todas essas... As expectativas sobre você, da sua bolha lá, você não deu muito bom. E o que tem de bom, então, que você entende que, ó, isso aqui eu não tenho, mas isso aqui eu tenho e por isso, então, entendo que eu dei certo. Tem ânimo. Eu ia falar que eu tenho vocês. Eu tenho Pensou? Eu sei. Vou falar do ânimo. Vocês querem que eu saiba? Vocês querem que eu saiba? Vocês querem mais à Ele vontade? falou amigo, você está contemplado. Muito mais você, imagina, inclusive. Veja, eu tenho mais prazer na minha vida, né? Eu acho que não só o prazer, mas eu tenho a possibilidade de escolha. Quando eu olho para as pessoas que falam que eu fracassei. Enfraquecer. Você enfraquece é foda, né? São pessoas que têm uma vida limitada. Tem que fazer aquilo, e eu tenho uma certa liberdade, uma autonomia que essas pessoas não têm. Que é valorosa para você. Super. E você, Nini? Acho que você deu certo ou errado? E aí tem a sua perspectiva, você e da sua bolha. Ela riu devagar, inclusive. Não, veja, pra mim, eu dei certo. Agora, veja, tem fases, né? Neste recorte da última década e meia, eu dei certo. Pra mim, tá? Antes, pra mim, dei errado. E aí é curioso, porque assim, agora que eu dei certo pra mim, eu dei muito errado pro mundo. E quando eu me olhava e falava, mas eu dei muito errado, eu tava dando muito certo pro mundo. E você consegue ter o principal ponto, assim, que era... É que são alguns pontos, né? Eu fiz algumas alterações na minha vida que são alterações que para uma mulher da minha geração, veja, por ser mulher, por ser da geração que eu sou, essas mudanças são significativas. Que talvez se eu fosse uma pessoa de agora, de uma geração Z, não tivesse grandes alterações, não mudasse nada, nem fosse pauta. Entende? Mas eu fiz mudanças muito fortes para uma mulher da minha geração. Então eu mudei de carreira, eu vou por uma carreira tradicional, eu sou formada em direito, eu trabalho com isso, e eu decido no auge sair dessa carreira, com 30 anos de idade. Eu me separo de um casamento longo, que também foi um choque para as pessoas do entorno. E eu mudo a minha aparência muito radicalmente. Então, também naquele contexto, negócio desta mulher, da onde ela vem, e dessa idade, foi impactante. Entende? Então, foram esses 3 grandes marcos. Mas eu acho que o grande... eu sei, eu tenho dor no coração dizer isso. Mas eu acho que o que todo mundo olhou pra mim e achou que eu dei mais errado foi quando eu resolvi me separar. Não foi nenhuma das outras mudanças. Acho que todas as outras eram mudanças passáveis, do tipo, tá bom, né? Mas quando aos 33 anos eu olho pra mim e falo assim, eu vou me separar de um casamento de 13 de casamento, mas com mais algum tempo de relacionamento de 18 anos, não, aí acabou. E acabou mesmo. Acabou mesmo. Eu deixei de ter amigas, amigos, não só mulheres, mas amigos, homens. Eu fui completamente deixada de lado de todas as rodas, de tudo que você pode imaginar. Rompeu com um grande valor deles, né? Provavelmente, não sei porque eu não perguntei, porque não me interessa. Mas foi
E assim, foi muito nítido. Todo o resto era possível engolir. Agora Separar. você difícil, se separar de um hétero, não pode. Um hétero, então. Então é maravilhoso. né? É importante. Que todo mundo gostaria de ter. Eu ouvi exatamente essa frase. Como assim uma pessoa tão legal? E veja, não tem absolutamente nada a ver com a pessoa, tá? Porque a pessoa realmente a pessoa foi, inclusive, nessa coisa toda, com tudo, ele foi ainda mais legal do que as outras. Por esse lado, deixa eu fazer uma perguntinha que a gente pode, inclusive, caminhar para o próximo quadro. Que é assim, tem coisas que a gente olha para nossa bolha, enfim, e no mundo aí, e falam pra gente que era legal para dar certo. E não necessariamente aquilo que a gente quer pra gente. Mas que a gente vai atrás porque a gente não quer de verdade, a gente queria querer. Faz sentido? Queria querer? Mas eu senti falta de você falar se você deu certo. Ah, eu achei que eu ia fugir dessa. Eu tava aqui espertão. Eu tava dando uma rata. Eu acho que pra minha bolha, as pessoas me conhecem, próximos, familiares, amigos, eu dei errado. E pra mim eu dei errado também. Eu tô na merda total. Não, eu acho que considerando, quando eu tenho clareza de quem eu sou, do que eu quero, do que é valoroso pra mim, eu tô bem no caminho. Mas, frente ao que as pessoas cobram ou esperam de mim, ou daquilo que eu aprendi, de onde eu vim, eu sou... Do que era do que esperava. Do que esperava. Se quem me conheceu lá, sei lá, meus amigos de escola me virem hoje, provavelmente eu vou falar, eita, eu acho que vai dar aquela baixada, tipo, nossa, eu tinha tanto orgulho de você. Eu fiquei curiosa. Você me decepcionou. Ou seja, 3. Eu Pra quem tá ouvindo agora deve estar pensando, bicho, deixa eu parar de acompanhar essa galera, né? Mas vale lembrar que nenhuma dessas pessoas que acham que a gente fracassou paga um boleto lá em casa, né? Então... tem essa também. Não sei. Mas eu fiquei curiosa. O Bruno fez uma pergunta que foi qual o ponto dessa, tipo, dei certo pra mim, dei errado pro mundo. Qual é o seu ponto? Como assim? Esse ponto que você percebeu claramente que agora que eu tô achando que eu tô dando certo, o mundo acha que eu dei errado. Porque eu acho que tem esse ponto. O ponto de virada. Que escancara ali. Foi talvez quando você deixou a engenharia? Não sei, porque antes já tinha, naquele momento já tinha uma rebeldia, né? Então já tava... Certo nunca foi, isso é bom de falar. Eu sempre vista como meio errado. Sim. Mesmo quando eu tava fazendo certo, fazia o certo de maneira errada. Você tá exagerando, tal. Eu acho que é quando eu rompo com a igreja. Eu acho que é quando eu... Porque, veja, eu lutei muito, jovem, né? Que é muito difícil você conseguir uma consagração, o cargo mais alto, com 21 anos, solteiro, saindo diferentão já, né? E aí eu lutei tanto, fiz muito, e quando eu cheguei, não quero. Acho que ali começa a derragar. E você? Qual foi o ponto? Bom, você nota? Eu acho que é a transição da carreira. Eu Deixa tava ali meio promessa, engenheiro, mestrado na USP, consultorias, etc., com as pessoas me reconhecendo assim e tal. E aí eu falo, não vou mais e vou para uma carreira que não tinha tanta credibilidade. Vamos deixar assim, alternativa. E aí acho que ali deu uma quebrada, tipo, vixe, me decepcionou, hein? Deu até aquela Coisinha boa. Aquela pegada no intestino. Mas eu rompi com tanto orgulho que eu nem... Na época ainda não pegou, não. Eu acho, né? Tem que falar isso. Se eu falei é porque pegou, né? Tem que levar pra terapia isso. Você que é um hétero de terapia em dia? Essa terapia em dia tem que levar esse ponto. Mas, voltando lá ao quadro que vocês me... Vocês não, eu. Eu que vocês fez de sons. Arrebentou com o meu quadro. Mas, enfim, tem coisa, acho que... Mas veja, quando a gente falou desses pontos de virada, acho que ajuda muito a gente entender o próximo quadro que é o que eu queria querer. Porque, por muitas vezes, eu acho que todo mundo passa por isso na vida, que não é que você quer aquela coisa, você queria querer, você acha legal, acha que vai dar muito certo, mas você não quer de verdade.
E aí quando você chega lá como essa, tipo, cheguei no cargo alto tal da igreja, não era. Eu queria querer, quando cheguei lá eu vi que não funfava. E aí, pra falar do queria querer, ó, tem musiquinha, ó. Não tem uma pegada de queria querer? Deu bem Você errado. vai dar ela errado? É muito errado. Quando tu tá comendo da bosta, você tá ali, tipo, queria querer, você vai, chega lá e quebra a cara, assim. Quando a gente fala do tô fazendo isso porque eu quero dar certo, mas é por uma coisa que eu queria querer, você acha que a gente queria dar certo mesmo? É aquilo que a gente queria ou a gente queria outra coisa? Eu acho que sempre que não é o que a gente quer, por mais que a gente se engane, lá dentro, no fundo, não é cortical, mas lá dentro, a gente quer que dê errado. Porque a gente não queria mesmo. E aí eu tenho a desculpa perfeita quando dá errado. Vou ter que sair disso aqui, gente. Não tá funcionando. Eu tentei. Eu acho que tem coisa que a gente faz só pra dizer pro mundo que tentou. E acalentar o questionamento do mundo com a gente e acalentar a nossa cabeça do tipo, não deixei passar essa oportunidade. Eu não queria, mas eu fui lá e fiz. Eu tenho competência e capacidade disso. Só que aí é mentira, né, gente? Porque se você não queria, você já não fez. Você não deu tudo de si. Você não fez aquele afinco. Entende? Não tinha, não rolou. Não era o que você queria. Você não... Mas enquanto o acalento da angústia e resposta para o mundo super funciona. Eu acho que a gente faz isso muitas vezes na vida e com muitas coisas. Eu fiz muito. Passar prova, concurso, cursos que eu não queria, mas fui lá, passei, provei que eu conseguia para responder. E eu acho que tem momentos que isso é tão forte. O apontamento de que você deve querer aquela coisa é tão forte que eu acho que tem fases em que você de fato acredita. Acredita que você quer. Você acredita que você quer. E é muito difícil romper, inclusive. Você fica lá sofrendo. Não acho que é tudo. Eu acho que tem uma grande parte que a gente já sabe, que a gente vai empurrando. Mas eu acho que tem algumas coisas que você acredita. Que você acha que você tá mesmo ali no caminho, que você tá dando tudo de si, que inclusive quando dá errado, não é libertador como nas outras, depois deu errado, não, surpresa, né? dói, impacta. Apesar das coisas estarem em volta, falando, mano, você tá fazendo, vai dar errado, você não tá encaixado, né? Então, não sei, mas acho que o mundo ele fala essas duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. Ele fala, não tá encaixado, mas se vira pra encaixar. Esse é o certo. Eu acho que é isso que o mundo fala pra gente. Tente outra vez. Entende? Não deu. Isso daí é o certo. Isso aí tinha que ter dado. Mas não deu. Você tá desencaixado. Mas não é tipo, nunca o mundo fala, mude. Não deu. Cara, você viu que não deu, então vai fazer outra coisa. Não deu. Mude você para dar certo isso daqui, para se encaixar. Então o mundo, ele não dá saída, sabe? No mundo, eu tô dizendo sociedade, aí você pode colocar no mundo o que você quiser. Família, quem você acredita, né, minha gente? Eu já tive uma dessa, eu entrei numa empresona Desejo de Todo Mundo, tava lá, a galera, nossa, como que você entrou? Também, quem dera ter um emprego desse dos sonhos. Pega pra você. E eu não via a hora de ir embora. E chegou num certo momento, assim, 6 meses depois, eu já saí no meio do trabalho pra chorar. E achava tipo, que o problema era eu, sabe? Não que o trabalho fosse tipo, o que está acontecendo aqui? Eu achava que tinha uma coisa meio... Mas comigo, esse assim. é o efeito colateral de todos nós, né? Como a gente aprendeu que devia querer aquilo, então... quando você percebe que não tá rolando, é óbvio que você vai achar que o problema é você e não a coisa. Não a coisa. Se eu devia querer isso, todo mundo quer isso. Como assim? Agora eu tenho e eu não quero, o problema sou eu. E o que não te contam é que falam que você devia querer aquilo e falam que todo mundo quer, mas não é uma verdade. Não é uma verdade. Eu acho que como a gente é um ser simbólico, a gente nunca quer a coisa de fato. A gente quer aquilo que a gente acredita que a coisa vai nos dar. Que a coisa, onde a coisa vai nos colocar. Eu vou até anotar isso. E aí é isso. Pensando aí, olhando muito, quando eu ouço aqui as nossas histórias, passa muito por esse lugar de um certo poder, né? Que as pessoas acham, nossa, você lá
Você é uma advogada, uma pessoa com uma carreira incrível porque está saindo. Você que está numa empresa top porque está saindo. Você é pastor. E beleza, não quero. Não, mas eu acho que tem um problema de aprendizagem, de ensinamento e aprendizagem. Porque se a gente aprende que a gente é um ser simbólico e o que a gente quer é o resultado que a gente acha que aquela coisa vai dar, quando a gente começa a fazer aquela coisa e a gente começa a entender que o resultado não é aquele, e a gente de fato não quer aquela coisa, portanto a gente quer o resultado, eu posso continuar querendo esse resultado e buscar outra coisa. Ou seja, isso te dá mobilidade, flexibilidade, mas isso te dá uma coisa que é muito perigosa, né? Que é liberdade de escolha. E quando eu tenho liberdade de escolha, eu não sou mais tão facilmente manipulável, eu não vou aceitar qualquer coisa, eu vou reclamar. E aí é problema. Você já pensou 8 bi reclamando? Não dá pra reclamar. Você tem que falar que é a coisa que você quer. Claro. Deixa eu perguntar uma suspeita minha aqui, que é do queria querer. Porque a gente falou de pontos e que a gente teve um certo rompimento e que a gente achou que ali foi onde as pessoas falaram, nossa, abri mão de você. A igreja, separar, e eu fui na carreira. Vocês acham que isso tem alguma coisa relacionada também ao queria querer da pessoa, do tipo, eu tô aqui numa empresa que eu não gosto, que é a princípio dos sonhos, que eu tô aqui me esforçando para me manter, me apertando para caber, seja no trabalho, na relação, etc, etc. Você vem, vai lá e sai. E mostra para mim que eu não quero necessariamente isso aqui também. Eu queria querer, mas eu me mantenho nesse queria querer. Sabe, tem alguma coisa, pega alguma coisa nesse sentido, tipo, você mostrou para mim que você estava dizendo que queria querer, viu que não queria mesmo e saiu. E é duro demais para mim perceber que eu me mantenho, eu continuo me apertando para caber. Eu parto de um princípio que tudo que impacta é sempre sobre a pessoa. Então, você olha para alguém e fala, nossa, não gostei de fulano. Não é sobre o fulano está existindo, é sobre você. Total. Então, claro que quando eu rompo com o que eu quiser, veja, me dando uma importância abissal, né? Porque, assim, mas eu vou lá e rompo com o que eu rompi. Wesley, você. E quem virou falou assim, nossa, mas por quê? Tá errado, não devia, não podia, não seria. É claro que é sobre essa pessoa, não é sobre mim. É claro que não é. Essa pessoa, se fosse sobre mim, essa pessoa teria pelo menos a preocupação de perguntar, mas como você tá com isso? Né? Se ela não te pergunta, ou se ela te pergunta e você percebe que ela te pergunta só pra te xoxar, nunca é sobre você, é sobre ela. O ser humano, ele não é esse ser altruísta. A gente nunca fala, que nem você fez uma brincadeira no início, eu fui lá fazer a pesquisa do que tal, que pena, que não sei, eu nunca lembro desse negócio aí. Mas o que as pessoas respondem nunca é de maneira altruísta. Deixa eu falar uma crítica construtiva para você melhorar. Deixa eu te dar um toque de brother. Nunca é. Nós não somos. E não é a pessoa que falou, e eu também não sou quando eu faço. Nós não somos esse ser altruísta. Entende? Ele gostou muito disso. Ele tá muito feliz com isso. Não é, Wesley? Fale mais. Fale mais. Você tá tão alegre com o que pegou aí, que você tá com um sorriso. Não, porque o altruísmo ocupa esse lugar hoje, né, de que é nobre, é uma coisa diferente. Não é. Já se sabe que minhocas são altruístas. E ela não é altruísta simplesmente porque ela quer outra minhoquinha viva. É porque ela sabe que ela depende da existência também do outro. Então esse nosso altruísmo também está falando sobre a gente. Eu quero que você esteja bem. Primeiro que você está do meu lado, eu não quero ninguém do meu lado, cara de bunda. Então... Mas concluindo, sim, é claro que quando você move uma peça na tua vida, que de repente o outro está se esforçando para não mover na dele, mas ele queria de uma maneira mover, ou ele acha que não dá para mover porque é muito difícil, ou é impossível, e aí vai você lá e move, você mexe com a estrutura dele, porque ele olha e fala, não, então eu não estou fazendo, não é porque não é possível, eu estou fazendo porque eu não consigo, não dá para mim. Né? Ou entra naquele outro olhar de tipo, mas
Então há outras possibilidades. Se você não Eu quer o que nem eu sabia quero... que tinha. E você vem e me esfrega. Eu tava tranquilo porque eu achava que era só isso. E você vem e esfrega que depois dos 35 anos, casada há 20 anos, você pode recomeçar? Tem outra coisa para querer, né? Diferente do que eu quero. Olha, hein? E, provavelmente, nesses momentos, já que a gente está falando do outro, a gente já ouviu muita coisa, né? Das pessoas, quando a gente está tentando ali, eu ouço querendo dar assim, certo. E aí eu queria puxar isso nesse momento do quadro Não Te Dei Confiança. É bom, né? Deixa eu deixar a música. Muito bom. Isso, vocês sabem Cadê o esse saboneiro? quadro. Olha aí pra banheira, gente. Eu tô esperando o saboneiro. É uma música. Meu Deus! É uma boa música, mas que pra mim isso aqui só funciona quando há muita confiança. Que não é o caso desse quadro. Não Te Dei Confiança. Eu já ouvi, por exemplo, quando eu estava seguindo lá para os meus quereres, de pessoas falarem pra mim: isso não é pra você. O que vocês já ouviram? Ah, menino, mas aí você tem 3 semanas? Eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi desde que até ela casou, eu então vou virar, sei lá, um foguete. Eu já ouvi. Mas você não dá pra isso aí, não. Nossa, gente, eu trabalho com terapia. Eu já ouvi de gente muito próxima. Eu não sei como você trabalha com terapia. Porque você é tão grossa. É verdade. Entende? Mas eu já ouvi loucuras. Eu ouço, ontem eu ouvi loucura, que não tem a ver. Mas eu ouço loucura. Eu sou a pessoa que eu ouço loucuras. Eu não sei o que tem. Isso é tema de terapia, porque eu sou uma pessoa que eu não sei o que acontece. Loucuras, né? Que não é o conteúdo da terapia. Que eu não sei o que acontece, que as pessoas elas tomam uma confiança comigo. As pessoas que não te conhecem. Que eu deixo muito claro que eu não tô dando, mas a pessoa toma. É uma segurança que a pessoa toma comigo. Ela realmente acredita que eu não vou dar uma facada no bucho dela e abrir ela de cima e embaixo. Ela acha engraçado, inclusive. Acho engraçado. Isso demais. Isso é quem eu conheço. Você fala um negócio pra ela que ela não gosta, ela responde a pessoa, ai, que fofinha. Isso é quem eu conheço, mas estranhos na rua. Sim, estranhos na rua. Estranhos na rua também. Acho engraçado. E eu falo, eu tô falando sério. E a pessoa ri e fala, você tá bonitinha. Você tá engraçada? Tô espirituosa. Tô espirituosa. Você já ouviu alguma boa, Wesley, que você falou, nossa, essa pessoa que veio aqui, conhecida ou não, mas você tá lá na sua trilha falando, agora vai, hein? Agora é sucesso. E a pessoa... Veja, tudo isso aí não é pra você. Algumas coisas da Paula, não. Tá correndo muito da vida, né? Mas eu vi isso, você é muito soberbo. Isso, você é muito soberbo, você não aceita o que você tem. Muito soberbo. Mas acho que o que mais me marcou foi, você tá querendo isso aí? Tipo, naquele tom de, é sério que você tá saindo daqui? Isso aí. Isso aqui não tem valor nenhum. Eu já ouvi também, tipo... É só você não fazer, né? É só você não fazer, né? Tu faz, brother. Eu já ouvi também Eu tava empolgadão contando outras coisas que eu queria, eu tava sonhando, tipo, não, mas a vida é isso, a vida é assim mesmo. Tipo, não dá... Só que aqui, é só isso aqui, ó. A vida é assim mesmo. Dá uma pegada também. Coisa boa. O que você responder, né, para essa... Porque tudo tá no mesmo balaio, né? Eu acho que a gente consegue notar todas essas sacadas das pessoas no mesmo lugar. Qual é a boa resposta para essas pessoas? Gente, eu não te dei confiança, sabe? Pra você vir aqui falar que a vida é assim mesmo. Eu acho que a melhor resposta... Veja, eu já tive fases, né? Eu já tive fase de mandar a pessoa tomar no cu. Porque eu sou essa pessoa, eu sempre respondo. Apesar das pessoas não levarem a sério. Mas você responde, né? Mas você se posiciona. Mas eu já tive fases. Hoje, atualmente, sabe, do auge dos quase 50 anos, eu não gasto muito mais tanta energia. Então eu acho que hoje a melhor resposta para qualquer coisa que não te paga um boleto, que não agrega nada na tua vida, é você se afetar o mínimo possível. É você sair o mínimo possível do seu eixo. Ah, mas é isso aqui. Tá bom. Não faço. Nem isso. Você não quer um gancho, desculpa. Eu não tô nesse momento. Entende? É assim, mas por que você fez isso? Porque
Ah, mas você não acha? Não. Ah, mas eu não gosto. Tá bom. Sabe assim? Não gasta tempo, não gasta energia. Entende? Agrega, não agrega. Paga boleto, não paga boleto. Te traz uma comida boa? Não traz comida boa. Traz comida boa. Você fica com mais colágeno? Não fica com mais colágeno. Então, se impactar o mínimo. Perde tempo. Não perde tempo. A vida, ela é rápida demais. A gente tem muita coisa pra fazer. Entende? Então, assim, não, gente, eu vou ficar perdendo tempo me afetando com essa pessoa se eu tenho uma caixinha de cocô de gato para limpar em casa? Não, gente, a caixinha do gato me afeta muito mais, porque tá dentro da minha casa. Foca no seu, né? Faz o seu e segue a vida. Não Quer importa. acrescentar, Wesley? Não, eu também Eu vi respondo que você assim. estava puxando um ditado popular bom aí pra lacrar esse momento. Água mole, pedra dura. Cada macaco no seu galho. Chutei o pau da barraca. Não, eu respondo no silêncio, né? Tá bom. Também, acho que é. Ou na ironia, acho que já tive a fase da ironia, já tive a fase Tá bem giga, né? Hoje é mais no silêncio mesmo. Ó, não gostei. Gostei. Acho que a gente tem o humano tem um problema, e é de fábrica isso, né? Que é se afetar demais com aplauso e com crítica. Você acredita, você não pode acreditar nisso. Você não pode acreditar Nem em quem tá aplauso. batendo pau falando que você é incrível, e você não pode acreditar em quem tá falando que você é um merda. Não importa. Acho que já vou seguir nessa linha para ir pro bloco final, gente. Mas é o pra você que não é todo mundo, porque essa foi boa, hein? Pra você que não é todo mundo, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre como é que você pode começar, então. Se você é essa pessoa que quer dar o seu certo. Tem musiquinha. Achados únicos. Chegou. Eu quero gozar. É maravilhoso, né? Tem coisa que só a gente consegue trazer Pérolas! para vocês que não conheciam. Pérolas da E agora música não dá popular mais brasileira. para Vai sair da cabeça. desouvir, né? Mas fica aí esse É um conteúdo. podcast que amplia, né? Amplia muito, Horizonte. traz muita coisa diferente. Nós somos muito cheios de camadas. Coisa que você não ouviria em nenhum outro lugar. Não deveria. Então, para você que quer começar, para você que não é todo mundo, como dá para começar, gente, para dar certo ou não? Ou dar um certo para você? Faz o O seu. que você diria? Faz o seu. Faz o seu. Faz o seu. O que você quer? Faz o seu. Porque assim, se der certo, foda-se o que o outro falou. Se der errado, também, foda-se o que o outro falou, porque assim, no dia que der errado, o outro vai falar, eu te avisei, e amanhã a pessoa já esqueceu. O mundo não tá preocupado contigo. Entende? A gente não é tão importante assim. A gente só é importante pra gente. Então assim, você quer fazer um negócio, vai lá e faz o que você quer. Porque se der errado, maravilhoso. Se der errado, você depois manda um presente pra pessoa que falou bosta. Ó, deu certo. Quer dizer, deu certo. Se deu errado, acabou, você recomeça com outra coisa. Ninguém tá tão preocupado assim. Só a gente acha que os outros tá parado em casa pensando, nossa, olha, tá lá a Paula, hein? Olha, Paula, será que deu certo? Deixa eu olhar aqui. Não, a pessoa falou a bosta que ela queria falar por conta dela, não tá preocupada com você, ela falou por ela. E 2 meses depois, se deu bom, se deu ruim, ela já esqueceu até que você existe. Não sabia. Você, Wesley, momento dica. Uma coisa que eu falo bastante em sessão, acho que é não seja cuzão. O cuzão do contexto. Pode seguir, pode ficar. E o cuzão, pra mim, é a pessoa que não banca o desejo. Tá. E aí, que a Paula tava falando, né? Eu ia entender, nossa, mas deixa. Mas se deu errado, tem muita gente que não faz, exatamente, mas se der errado, eu vou me frustrar, vou ficar tão triste. Ou seja, o cuzão, né? Que não banca o desejo. Porque quando você deseja algo, você vai correr atrás daquilo. Não tem frustração para quem deseja. Bonita essa frase. Bonita, hein? Não tem frustração pra quem Saiu. deseja. Um ditado, Eu já é um ditado Wesley. Não sei se é um ditado, né?
Eu lembrei, a gente estava conversando aqui, eu lembrei de um episódio que eu vi do Rubem Alves, que escreveu Ostra Feliz Não Faz Pérola, né? E ele conta que uma vez um jovem foi conversar com ele, fazer uma entrevista com ele, e ele percebeu no olhar daquele jovem um olhar de admiração. Imagina. Só porque ele era o Só Rubem porque Alves. ele era o Rubem Alves. E enfim, estava fazendo a entrevista, ele via aquilo de admiração, e em algum momento a pessoa pergunta para ele: Rubem Alves, como é que você chegou onde você chegou? E ele percebe que por trás daquela pergunta tinha uma expectativa de: eu te admiro, eu gostaria de saber o que você fez para chegar onde você chegou, para de alguma forma eu conseguir chegar nesse lugar também. Me dá um caminho das pedras. E o Rubem responde: Rubem, é bem íntimo, né? Rubinho responde: eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Ele não conta como é que ficou a pessoa depois, né? Mas é isso, né? Eu acho que é o desejar e faz o teu, e sim, vai dar errado, tem coisas que não vão... E eu espero que não saia necessariamente igualzinho como a gente pensou, mas para quem deseja não tem frustração, porque através da frustração que a gente aprende, amadurece, cresce. Eu acho que é muito mais legal a gente continuar desejando e aprender a lidar com a frustração do que diminuir desejos e parar de sonhar por medo de ter que lidar com a frustração, né? Então, é isso. Eu espero chegar onde a gente vai chegar por conta dos erros que a gente vai enfrentar nesse meio do caminho. E a minha quinta série não está se segurando de que, gente, tem erros e erros, hein? Tem erros que viram Rubem Alves. E aí eu jogo aí pra você! Vai pensando. Eu jogo aí que você conhece. no universo. Tem erro que vira Rubem Alves e tem... Não é porque errou que virou Rubem Alves. Rubem Alves é Rubem Alves porque ele nasceu Rubem Alves, né? É isso. Fica aí. Fica pra você. Acabou com a minha poesia, né? A minha quinta série não aguentou, desculpa. Mas e aí, gente, gostaram dos quadros? Tipo, gostei. legal, musiquinhas. Eu só acho que tem que ter a banheira. Tem que ter a banheira na próxima. Tem Isso. que ter, pelo menos os sabonetes cair. A hora que começa a tocar, eu já sinto os sabonetes caindo aqui, ó. Muito bem. Eu venho de biquíni no próximo. Maravilha, Já pra combinado. fazer a banheira. Você vem, né, comigo? De biquíni. Vem de biquíni, eu e você de biquíni pegando sabonetes. Pegando sabonetes. Bom, vamos Pega na pele. Vamos terminar. Vamos manter no ponto alto. Isso. Obrigado, gente. Esse foi Não Dá Pra Falar com vocês de hoje. Espero vê-los no próximo episódio. Obrigado, bom estar com vocês. Que estejamos juntos com outro ambiente, né, que a gente está imaginando aqui. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.